Tá gravando, tá gravando. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos do nono ano. Aqui é o professor Juan, sou professor de História e do Coração de Jesus. Você já conhece a minha cara, né? Então acho que não causa um estranhamento nesse sentido. Pessoal, vamos iniciar agora aqui a nossa série de videoaulas. Essa semana teremos 3 videoaulas e cada uma vai abordar um tema diferente, tá? E cada uma também terá uma atividade diferente, só para ficar bem claro. O tema da aula de hoje, da nossa primeira aula, é a crise de 29. A crise de 29 já abordei anteriormente em outras aulas, mas agora a gente vai ir mais a fundo, né? Nós vamos aprender mais sobre esse propício momento histórico muito emblemático que foi a quebra da Bolsa em 1929, ok? Vamos lá, começando a nossa aula então. Contextualização. Se vocês lembrarem da nossa aula sobre Primeira Guerra Mundial, vocês também vão lembrar que os Estados Unidos ele vai ser um dos últimos a entrar nesse conflito. Por ele ser um dos últimos a entrar no conflito, isso vai dar aos Estados Unidos uma certa folga na posição de liderança industrial durante o século XX. Os Estados Unidos, como vocês bem sabem, ele está do outro lado do conflito durante a Primeira Guerra Mundial. Enquanto que a Primeira Guerra Mundial acontece inteiramente na Europa, os Estados Unidos está na América. Portanto, é muito mais fácil para ele produzir sem tomar a bomba na cabeça ou ter problemas de ataque aos civis. A grande questão aqui, que eu quero que vocês pensem, é como que a Primeira Guerra Mundial influencia na economia dos Estados Unidos. Uma vez que ele é o último a entrar, até o momento que a entrada dele ocorre, o que os Estados Unidos está fazendo pela Primeira Guerra Mundial? Basicamente financiamento, empréstimos de todos os tipos e também fornecendo matéria-prima e armamento para as potências europeias, principalmente a França e a Inglaterra. Esse fornecimento de armas é o que vai dar um respaldo econômico mais tarde, para quando acabar a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos possam viver com uma certa folga, tá? Durante os anos de 1919 até 1925, nos Estados Unidos vai ser o apelidado esse período, tá, como os loucos anos 20. Mas por que loucos anos 20, Juan? Porque é o momento onde a moda, a arte e principalmente a indústria de bens de consumo duráveis vai se desenvolver de uma forma como nunca antes vistas na América, tá? Aí no nosso primeiro slide vocês podem acompanhar isso. Ainda durante a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos ele vai aprender que suprir demanda de maquinário é primeiramente interno. O que significa? Ele vai pensar em produzir muito mais para sua indústria interna do que para sua indústria que está fora da América. O que significa, Juan? Pensa assim, gente. Em vez de ele fazer produtos duráveis para exportar, ele está fazendo produtos duráveis para os próprios americanos. Ele vai produzir carros, fogão, eletrodomésticos em geral para o mercado americano, ao invés de exportar para a Europa. Para a Europa, o que vai ser ofertado? Basicamente, linha de crédito. Olha, imagina assim que você seja um francês e você tinha uma fábrica. E aí a sua fábrica foi bombardeada durante o conflito e você então resolve reconstruí-la. Os Estados Unidos vai fornecer dinheiro para você emprestado, em troca de juros. Você vai me devolver o dobro ou o triplo do que eu te emprestei. Eu te empresto 10, você me devolve 30. Eu te empresto 100, você me devolve 300. Isso vai financiar ainda mais esses anos 20, só que também vai gerar um problema muito sério dentro da economia americana, que é basicamente uma euforia achando que os Estados Unidos nunca quebraria, onde se tem uma ideia de que a linha produtiva ou a linha econômica americana só iria despontar para cima e nunca o PIB baixaria. Que os Estados Unidos até a virada do século XXI seriam uma nação completamente soberana e independente do mundo. Vocês bem sabem que essa lógica ela é um tanto quanto ingênua, tá? E mais tarde os próprios Estados Unidos vai perceber que essa é uma das causas da sua depressão de 1929. Como eu disse para vocês, aí na apostila, na página 70, tem uma citação bem legal, que fala bem assim, ó. A euforia econômica nos Estados Unidos começou no início da década de 1920, onde grandes empresas passam a investir em títulos na bolsa. A economia demonstrava um mar infinito de possibilidades. Mano, que bolsa é essa? É bolsa
tiracolo, bolsa de transversal, mochila. Gente, essa bolsa é a bolsa de valores, tá? O Brasil tem uma bolsa de valores que é a Ibovespa. Quando você pega o seu dinheirinho e quer investir em algo que não seja na poupança, você investe na Ibovespa. A Ibovespa basicamente era calculada igualzinho era a Bolsa de Nova York. É o quanto que esse país está crescendo, qual que é a expectativa de crescimento dele, e a partir daí vai valer a ação que você vai comprar. Essa ação ela é imaginária, tá? Você não recebe um papelzinho, ação da Ibovespa ou da Bolsa de Nova York no valor de R$ 50. Você compra esse título online, hoje em dia, na época era através do telefone, e você tem esse título para você. Se você quiser vender quando isso valorizar, você pode. Por exemplo, eu tenho um título aqui de R$ 20. Imagina que eu estou colocando entre meus dedos um título de R$ 20 da Bolsa de Nova York. E aí, o país está indo muito bem. Por isso, agora esse título está valendo R$ 30. Mas eu comprei por 20. Agora, se eu quiser vender, eu vou ganhar R$ 10 em cima disso. Eu vou ter um lucro de R$ 10. E esse sonho de lucro fácil, através dos títulos das bolsas, é o que vai levar o americano a abandonar a poupança e começar a investir nas bolsas de valores. Um dos motivos também que vai levar à crise de 1929, sem dúvidas, é o American Way of Life. O que significa isso? Em português, basicamente, é estilo de vida americano, mas esse estilo de vida americano tem um sentido de ser que é o superconsumismo, uma cultura construída sobre pilares do mercado e do consumo. Os Estados Unidos, em 1922, começa um projeto em que o mercado, tudo que envolve a economia americana, não tem nenhuma regulamentação. Vivia-se muito essa época do liberalismo clássico, onde o Estado não intervia de jeito nenhum na economia americana. Então não havia regulação de crédito, não havia regulação de dívida nem de juros. Hoje, por exemplo, nós temos já um mercado regulamentado, onde evita esse tipo de crise, onde você tem certos sistemas de segurança para evitar que algo desse nível ocorra novamente. Mas na época não é bem assim, esses mecanismos não haviam sido inventados ainda. E ali, durante o apogeu do capitalismo, onde os Estados Unidos vai viver essa cultura de consumo muito exacerbado, é que nós veremos as consequências disso mais tarde. Juan, o que é consumo exacerbado? Você falou difícil agora. Não é difícil não, olha só. Consumo exacerbado é quando você compra algo que você nem precisa. É quando você vai buscar algo que você não precisa justamente para suprir algo que você já tem. Como assim? Imagina só, quando que a gente precisa comprar um celular? Quando a gente não tem um, ou quando o nosso celular estraga. As pessoas tendem a trocar de celular sem necessidade. Quando você pega um celular novo, sendo que o seu celular antigo nem é tão antigo assim, é do ano passado. Ele ainda tem uso, ele ainda consegue ser muito bem utilizado. Quem cria essa cultura de consumo é os Estados Unidos durante a década de 20, tá? E ali, uma citação da nossa apostila também, bem interessante, que vai falar o seguinte: como que esses consumos eles vão ser mais ainda visados nos bens duráveis. O que é um bem durável? É algo que não vai estragar em 30, 40, 60 dias. É algo literalmente que você pode ter para a vida toda. Casa, carro, eletrodoméstico. Antigamente os eletrodomésticos duravam a vida toda, tá? Porque eles eram de ferro. Mas nesse momento aqui, principalmente os carros, tá? O carro ele vai ser então mostrado nas telas do cinema, ele vai ser posto em cartazes, em propagandas como o bem familiar mais importante da vida americana. É através do seu carro que você mostra quem você é. Aqui tem alguns comerciais bem legais para vocês darem uma olhada, que são dos carros da época, tá? Aqui da esquerda nós temos um Ford, o valor ele é bem interessante, né? Ele está custando $580. Lembrando que não é o mesmo dólar de hoje, tá? O valor desse dólar ele mudou muito durante os anos, mas ainda assim ele era um carro acessível, de certa forma, tá? Ele não era um dos carros mais caros. E ali do meio nós temos um Chrysler. O Chrysler também vai ser um carro mais acessível, voltado para a família americana, enquanto que o Anglia era um carro tido como um carro esportivo, um carro para os jovens, onde você teria um carro para ir para a praia, para levar os amigos no churrasco, esse tipo de coisa. Mas todos os três cartazes, eles vão mostrar que a vida ela tem que ser levada através do consumo. E o consumo maior, para ser mostrado aqui, são os carros, ok?
Mas aí, Juan, beleza, você tá falando aí que esse consumo louco é o que vai levar à crise, mas é só isso. Bom, não é bem só isso, tá? Como eu disse para vocês, todo mundo ali queria investir seu dinheiro na bolsa. Agora, o problema da bolsa quando não tem regulamentação é especulação. É quando eu, em vez de ter um... Vamos lembrar lá da ação de Nova York. Aqui, ó. A minha ação aqui de R$ 20. A minha ação, ela tá valendo R$ 20, beleza? E aí, antes dela valer 30, eu falo, gente, ó, fiquei sabendo uma notícia aí que agora a ação aqui de Nova York tá valendo R$ 20, daqui a 2 semanas vai valer 60. Mas não tem nada de fato que mostra que essa ação vai valer R$ 60, tá? Isso é uma especulação. Eu estou tentando adivinhar. Isso é proibido hoje em dia. Você não pode fazer isso justamente porque você está colocando informação falsa sobre algo que tem valor real, que é a ação da bolsa. E aí essa especulação vai levar as pessoas a cada dia mais especular valores imaginários sobre coisas reais. Os bancos vão passar grandes perrengues por isso, porque principalmente as pessoas esperavam que o banco pudesse suprir esse valor, emprestavam dinheiro do banco, se endividavam e investiam na bolsa, que não tem um valor real. Então quando o banco vinha cobrar, a pessoa não tinha esse valor para poder devolver ao banco de forma real, ou seja, ficava naquela. Eu pego emprestado um dinheiro real, eu coloco em um dinheiro de mentira, e aí quando eu vou precisar pagar esse valor real, eu não tenho o dinheiro real para pagar essa dívida que é de verdade. Basicamente assim, eu pegava um dinheiro de verdade para investir no dinheiro de mentira e eu não tinha um dinheiro de mentira para devolver para a dívida de verdade. Entendeu? As principais causas, como está aqui no nosso slide, da crise de 1929 estão ligadas à falta de regulamentação da economia e à oferta de crédito barato. Igualmente, a produção industrial seguia em ritmo acelerado, mas a capacidade de consumo da população não absorvia esse crescimento, gerando grandes estoques de produtos a fim de esperar melhores preços. Imagina assim, gente, eu sou dono, sei lá, vou dar um exemplo, tá? Das Casas Bahia. E aí, eu tenho aqui um pôster de um sofá novo. Olha, vai lançar um sofá novo aí, esse sofá vai ser um sucesso. Aí eu falo, beleza, como é que eu vou pagar esse sofá? Porque quando eu compro um sofá para revender, gente, eu tenho que pagar esse fornecedor. Como é que eu vou pagar a fábrica? Eu não tenho esse dinheiro. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou emprestar um dinheiro do banco para poder comprar essa remessa, e aí quando eu vender esse sofá, eu devolvo o dinheiro para a fábrica. Agora o problema é um só. E se eu não vender sofá? E se esse sofá começar a empilhar na minha loja? Eu vou ter dinheiro para pagar o banco? Não, eu não vou ter dinheiro para pagar o banco. E aí o banco vai começar a cobrar esse valor cada dia maior, até um ponto que eu não tenho mais como pagar. E aí se todo mundo começa a passar por esse perrengue, o banco quebra. E se o banco quebra, começa a gerar um problema sério na economia, tá? E aí vai entrar um outro fator ainda para piorar, que antes dava dinheiro para os Estados Unidos de forma recompensatória por construir a Europa, vai parar. A França, a Alemanha e a Inglaterra conseguem estabilizar suas economias após a grande crise da Primeira Guerra Mundial e aí eles param de importar produtos dos Estados Unidos. Algumas marcas hoje que são bem famosas, tá? A Volkswagen, a BMW, a Citroën e outras marcas de automóvel, a Renault, elas vão surgir nesse período. Porque o francês, o alemão, o inglês, entre outros, precisava de um automóvel mais acessível do que o que era vendido pelos Estados Unidos. Ora, se eu posso comprar um automóvel que tem fábricas e peças e assistência técnica aqui no meu país que é muito mais barato, por que eu vou importar dos Estados Unidos? E aí o que acontece com isso? Os Estados Unidos começam a acumular uma montante maior de carros dentro dos seus galpões. Ao nível de que se tem pátios com mais de 30, 40, 50 mil carros sem ter para quem vender. Porque os americanos não têm dinheiro para comprar e nem os europeus têm interesse em comprar esses carros. E aí a crise vai ser deslanchada. Com os juros baixos, que é esse valor porque agora não tem quem eu possa vender esse produto porque não tem quem compre nem quem tem interesse, os investidores vão passar a colocar o dinheiro deles na bolsa na expectativa que isso gere valor.
Agora o problema é que a bolsa não é um setor produtivo, não é um investimento em fábrica. Se eu tenho uma fábrica e eu invisto em maquinário, o que eu podia produzir antes 100, agora produzo 300, isso vai aumentar a produção e eu posso ter uma chance de ter esse retorno. A bolsa não tem isso, é apenas valor especulativo. E aí quando esse valor especulativo ele começa a cair, e aí o mercado cai junto. É tão simples quanto parece. Se eu não tenho esse retorno, meu sistema entra em crise. Se o meu sistema é em crise, a população também começa a perder emprego e então começa um déficit gigantesco dentro da economia, tá? Até que em 1929 vai rolar a quebra da bolsa. Começa tudo por causa de uma especulação onde um empresário disse que o valor da bolsa de uma ação ia triplicar. As pessoas vão pegar esse dinheiro que eles tinham de poupança, vão retirar e vão colocar na bolsa. O problema é que esse valor de mentirinha, logo ele vai se mostrar fajuto. E as pessoas não vão ter o dinheiro para devolver esse empréstimo para o banco. Pessoal, para ficar mais claro, na bolsa de valores existe um negócio chamado opção. Quando eu tenho uma opção de compra, se eu comprar algo à vista, eu tenho que dar o dinheiro na hora. A opção é o quê? Eu prometo que eu vou comprar essa ação daqui a alguns dias, geralmente 30 dias, tá? Qual que é a vantagem disso? Eu posso comprar muito mais barato do que essa ação estará. Imagina lá a nossa ação, estou aqui com a minha ação, tá? Vou pegar um objeto aqui para fazer uma figura mais fácil. Imagina que esse pedacinho de plástico, ele tem um valor de 20 reais. De novo, tá? O que é opção? Eu estou falando que isso daqui a 30 dias, vai valer 80. Só que é o seguinte, daqui a 30 dias isso aqui pode estar valendo 80, 90, 100 ou está valendo 5. Pode tanto subir quanto cair. No caso da bolsa, caiu vertiginosamente. E aí foi um problema muito sério, porque as pessoas não tinham dinheiro para devolver e comprar esse objeto a um preço tão barato, porque você prometeu, você tem que comprar, e aí a crise começa. As ações começam a se desvalorizar de uma forma inacreditável, o que vai gerar um crash ou crack da bolsa na quinta-feira do dia 24 de outubro de 1929, também conhecido como a Quinta-feira Negra. Mas e aí, Juan, o resultado é óbvio. Se está rolando uma quebra da bolsa, agora significa então que a sociedade vai quebrar junto. Sim, é um ciclo vicioso. O salário cai, falta renda, falta produção, diminuição do preço, não tem quem compra, acumula produto e o desespero é generalizado. Tinha gente que se matava, a gente pulava do prédio porque não sabia como ia dar o sustento para sua família, uma vez que suas poupanças foram todas investidas nas bolsas de valores. No Brasil, por exemplo, aqui como nós tínhamos uma relação de venda de café para os Estados Unidos, quando rola essa crise, o Getúlio Vargas manda queimar café, justamente para tentar valorizar pelaquela lei da oferta e demanda. Quanto mais produto no mercado, menor é o seu valor. Então a gente diminui a quantidade de produto no mercado para poder aumentar esse valor. A solução para a quebra de 29 vai ser proposta pelo presidente Roosevelt, que ele vai propor o quê? O New Deal. O New Deal ele tem como suas principais medidas uma ampliação das obras públicas, a criação de empresas estatais e a lei de proteção aos trabalhadores empregados. O que antes era um problema, a falta de regulamentação do mercado, o New Deal vem para resolver. Agora o mercado vai ser regulado pelo Estado e o Estado vai começar a intervir para evitar que haja outra quebra da bolsa. Beleza? Pessoal, vou terminando minha aula de hoje por aqui, ok? As atividades são responder no caderno, as atividades número 1 e número 2 da página 76. Vai aparecer com esse ícone aí do Vzinho e aí vocês vão depois mandar para mim pelo WhatsApp, beleza? Pessoal, vou ficando por aqui, até mais, até a nossa próxima aula. Um beijo, um abraço, até mais.